E Piotr, falamos aqui da alta do dólar. Na segunda-feira, o nosso real aqui ultrapassou o peso argentino e se tornou a moeda mais desvalorizada dos países emergentes em 2024. O dólar, usado como referência, acumula valorização de 10,54% ante o real no ano, enquanto a alta diante da moeda argentina no mesmo período foi de 10,48%. A perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos é a principal causadora do enfraquecimento do real. Mas os ruídos políticos por aqui, em terras brasileiras, e o temor sobre as contas públicas no país também afastam os investimentos estrangeiros. Fatores como a mudança na meta fiscal e as falas do presidente Lula causaram impacto na queda do valor da moeda. Paula, eu só vou discordar um pouco do texto, porque esse era o entendimento até outro dia, que a questão dos juros americanos influenciavam muito mais na cotação. E por que isso não acontece nas outras moedas, na mesma proporção com que se está vendo aqui numa moeda de um país emergente, como é o caso do real aqui no Brasil? Então, o problema neste caso, veja só, nós tivemos uma menor entrada de dólar no ano passado com o investimento que se chama investimento externo direto. É aquele dinheiro de novas fábricas. Houve uma redução significativa do último ano do governo Bolsonaro para o primeiro ano do governo Lula. Bom, menos dólar que entrou aqui no mercado. E esse dinheiro, investimento em fábricas, é um dinheiro que fica há muito tempo aqui, não é o capital volátil. Aí você gera, agora começa o barulho. Quando o presidente... primeiro, não consegue constituir um governo ou dar autonomia aos seus técnicos para construir um mínimo de responsabilidade fiscal, de austeridade, ele cria uma ideia de que o país vai se tornar insolvente. Hoje já gasta muito mais do que se arrecada. Só que ele não está visando uma redução ou um equilíbrio nas contas. Ele está apostando. Ele disse antes de viajar agora para a Itália que maior arrecadação é que geraria, digamos, o equilíbrio fiscal. Bom, no sentido contrário do que, em tese, a equipe econômica dele diz. Junte-se a isso, obviamente, este recente barulho com o Banco Central. O que se gera? As pessoas saem do país. Se você tem menos dólar aqui, é uma questão de oferta e procura, né? Você tem uma oferta baixa, muita procura, e a procura é, obviamente, por segurança, o dólar é uma moeda de segurança, você desvaloriza o real. O barulho, a questão internacional, convenhamos, não é nem de longe, mas nem de longe perto do que próximo do que a gente viu na época da pandemia e na época do início da guerra da Ucrânia. Hoje você tem ali uma certa indecisão do Banco Central americano, se vai ou não baixar os juros, se vai manter os juros, isso afeta, obviamente, muito do dinheiro que circula pelo mundo, mas isso é uma coisa que nós não controlamos. O problema do Brasil é o que ele deveria controlar, que ele tem sob controle e não controla. As suas contas, as declarações, erro de comunicação. O governo perdeu nessa medida provisória, chamada de medida provisória do fim do mundo, sem nenhuma articulação política, não chegou a conversar sequer com o Rodrigo Pacheco, que, como eu digo aqui, é quase que o líder do governo do Congresso. Tamanha adesão que ele tem às pautas governistas. O Rodrigo Pacheco devolveu a MP. Ou seja, o governo hoje está num caos político, ele gerou um nó político que ele já não consegue mais desatar. Aí vem o presidente nessa entrevista à Rádio CBN e ele consegue piorar tudo. Ele está tentando um bode expiatório como se ninguém tivesse informação. As informações do governo são suficientes, não é o que o Campos Neto diz que vai alterar, como boa parte de uma imprensa aí, digamos, associada, parece que associada à SECOM, está tentando fazer crer. Não é o que o Campos Neto diz, é o que todo mundo vê nos números apresentados, números oficiais pelo próprio governo brasileiro, das contas brasileiras, as declarações do Lula. Ou seja, querer culpar o Banco Central, que está... Daqui a pouco sai a nova taxa Selic, provavelmente a manutenção, a gente vai saber daqui a pouquinho. Querer culpar o Banco Central é querer se isentar das culpas que o próprio presidente tem. Mas a gente sabe, o Lula nunca culpa a si próprio, sempre são os outros. Bom, já que a gente está aqui no bloco de economia, deixa eu trazer outro dado importante. O Brasil está entre as 10 piores nações em competitividade do mundo. De acordo com o Instituto Suíço Management Development, o Brasil caiu 2 posições em comparação com 2023 e se encontra na posição número 62 dentre 67 países. De acordo com os pesquisadores, a queda do Brasil no ranking ocorreu sobretudo no indicador de eficiência governamental.
Segundo os analistas, o índice leva em conta não somente o produto interno bruto e a produtividade, mas também, Ana, veja só, se o ambiente político é favorável ao crescimento do país. E aí lá estamos nós na posição 62 do ranking. Então, Paula, eles levaram em consideração, vou repetir o que você disse, a eficiência governamental. Ou seja, se olharmos esse contexto no Brasil, a gente pode chamar de ineficiência governamental, né? Um governo que gasta, 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 tem uma sanha arrecadatória impressionante, não corta na própria carne. Nós temos, dentro dessa ineficiência governamental, um STF que traz uma insegurança jurídica muito grande para quem quer investir no Brasil, porque hoje nós já vimos decisões elas serem aplicadas retroativamente, ou seja, peraí, como é que é? Agora eu vou ter que pagar algum imposto que antes eu não tinha que pagar? É claro que isso vai afugentar investidores. Agora, o impressionante da história, né, do Campos Neto e do que nós estamos ouvindo, né? Que absurdo o Campos Neto ter uma posição política. É claro que ele tem posição política. Os presidentes, por mais que o Banco Central hoje seja uma instituição completamente independente, graças ao presidente Jair Bolsonaro, você vai indicar uma pessoa que tem uma afinidade ideológica com você, e nesse ponto, a afinidade ideológica é uma afinidade ao capitalismo, ao livre mercado, à independência econômica que qualquer brasileiro sonha. Agora, é curioso, né, porque quando nós falamos de impessoalidade, e quando eles falam de impessoalidade, de relações que não podem ser misturadas, tudo bem, né? O Lula indicar para uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, da nossa Suprema Corte, seu advogado pessoal, padrinho, amigo, né? Tá lá, sentado, né? Tudo bem, o Toffoli anular muitas decisões importantes da Lava Jato, porque o Toffoli, hoje o Brasil todo sabe, o Toffoli é o amigo do meu pai. Ou, por exemplo, o Gilmar Mendes concedendo habeas corpus para o Eike Batista e ninguém tocou no pequeno detalhe, coisa que, né, que a gente não precisa falar, né, não precisa mostrar, que a esposa do Gilmar Mendes, ela trabalhava exatamente para o empresário, a advogada, a esposa do Gilmar Mendes trabalhava para o empresário Eike Batista, e o Eike Batista milagrosamente conseguiu habeas corpus, isso no passado. Então, Paula, eu acho que acabou o tempo que o brasileiro não discutia a economia por causa de falta das informações corretas. Hoje todos nós sabemos, né, o que é a curva de Laffer, o que acontece se você aumenta os impostos demais. Aí, quando confrontados, eles são confrontados, esse desgoverno, com a realidade, o que eles têm para tirar da cartola são os mesmos velhos discursos marxistas. Ah, mas ninguém come dólar, não é mesmo? O que tem o dólar? Está batendo quase R$ 6. Ninguém come dólar. O problema é que nessa bobajada que eles falam, né, nesse manual marxista, ninguém come dólar, o Estado que vai gerar empregos. Quem paga essa conta é sempre, sempre o mais pobre.